Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Já que cá estamos, abra sua Bíblia, por gentileza, carta de Paulo aos irmãos em Éfeso, Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Carta de Paulo aos irmãos em Éfeso, Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Quão bom é estarmos neste lugar, no último mês do ano, desfrutando da presença do Senhor e dos irmãos. Graças a Deus por este momento tão importante e singular da Igreja do Senhor. Éfesos 3, 14 e 15 diz assim: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra. Amém. Muito obrigado, pode se sentar. Agradecido a Deus pelo dom da vida, de poder estar vivo neste tempo, um tempo diferente de todos os tempos que penso que nem nossos mais antepassados desfrutaram e viveram. Nós estamos vivendo. Agradecer a nobreza do pastor que me faculta esta oportunidade para vos trazer uma palavra. Queridos irmãos, estamos diante de uma carta de prisão. Paulo escreve a uma igreja que ele fundou, a igreja na cidade de Éfeso. E nesse capítulo 3 vai receber esta palavra: por esta causa. Qual é a causa? Qual é o motivo? Saiba que a causa é aquilo que verdadeiramente vale lutar na vida. Saiba, é aquilo que verdadeiramente vale lutar na vida. A causa não é qualquer coisa. A causa também deve de produzir libertação. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio nos redimir, nos libertar. Uma causa. Se nós olharmos, por exemplo, um nome muito falado aqui na América do Sul, Simão Bolívar, foi o libertador dos países andinos, Venezuela, Bolívia, Peru, Equador e outros países receberam, Colômbia, não é? As mãos e o pensamento dele, um libertador. Ele tinha uma causa. Interessante, quando eu estive em La Paz, lá com o missionário, ele me falou assim: senhor, sabe por que La Paz chama La Paz? Eu falei: não, é que quando Simão Bolívar chegou aqui cansado e extenuado das batalhas, ele descansou e dormiu, e quando ele despertou, ele diz: este lugar é um lugar de paz. Por isso aquela capital da Bolívia chama-se La Paz. Por esta causa. Qual é o motivo? Qual é a razão que faz com que eu e você, obreiros do Senhor, seja ele em qualquer sentido, porque todos nós somos cooperadores. O título aqui é servir, servir a causa do Senhor, seja como cooperador, como diácono, como presbítero, como evangelista, como pastor, todos somos servos do Senhor. Qual é a causa? Paulo, quando chega em Éfeso, por duas oportunidades ele esteve em Éfeso. A primeira, uma passada, mas da segunda vez ele retorna para a capital do império na Ásia. Éfeso, uma cidade muito populosa. Éfeso, uma cidade marítima. Havia portos ali. Quer dizer que ali havia todo tipo de pirataria, de comércio, de todo sentido que se possa imaginar. Lá também estava construído, não é? O templo da grande deusa Diana dos Efésios, a deusa da caça. Então aquele lugar era um lugar que uma vez por ano se afluía o mundo inteiro para poder receber, não é, as bênçãos ou pensar das bênçãos daquela deusa. Então Paulo, primeira coisa, qual é a causa? Estar no centro. Éfeso era o centro da Ásia, capital do império na Ásia. Deus sempre nos coloca no centro. Não é isso que Deus quer? Deus quer ocupar o centro da nossa vida, o coração da nossa vida. Deus sempre vai querer o centro, até na cruz ele esteve no centro. Centro. Então a primeira coisa que nos motiva é estar no centro.
Por quê? Porque no centro você não precisa caminhar demais para atender, não é os extremos. Quem está no centro fica perto do norte, do sul, do leste, o do oeste. Ele está no centro. Tudo se facilita quando está no centro. Paulo então não é por qualquer motivo que ele se estabelece por 2 anos. Alguns dizem 2 anos e 2 meses, outros dizem 1 ano e 8 meses em Éfeso para pregar o evangelho. E a mensagem dele em Éfeso alcança todas as cidades circunvizinhas. Por exemplo, Colossos, que Paulo nunca esteve, mas que a mensagem que ele pregou em Éfeso alcança aquela comunidade, alcança aquela cidade, porque ele estava no centro. A causa tem que nos levar para o centro, no centro de nós mesmos e no centro da vontade de Deus. Mas Paulo, quando chega em Éfeso, ele tem batalhas a ser travadas. Primeira batalha, mudar o conceito, porque se ali era um lugar portuário, onde havia tanto comércio legal como ilegal, já é uma coisa para ele tomar a palavra do evangelho. Outra coisa, havia o templo da deusa Diana, e ali haviam as sacerdotisas, as mulheres que utilizavam de seu corpo, não é, para cultuar a sua deusa. E Paulo então se enfrenta com mais uma situação: ganhar aquelas mulheres para Cristo. Paulo também vai no centro, sabendo que ali havia um comércio de idolatria muito grande, e este foi o motivo que ele foi expulso da cidade de Éfeso. Então observe as causas que ele tem que lutar. Paulo então vai começar a trabalhar, e na medida que ele vai trabalhando, primeiro ataque é contra a feitiçaria. Os feiticeiros são abalados. Eles deram para Paulo seus livros de feitiçaria, de magia negra. A quantidade de dinheiro está lá no livro de Atos, você pode ler, foi tudo queimado. Porque ele tem uma causa. A sua causa é pregar o evangelho. O evangelho liberta, o evangelho santifica, o evangelho esclarece, o evangelho purifica. Qual é a causa? Quando Paulo agora começa a ter todo esse movimento a seu favor, ele também começa a ganhar aquelas mulheres que usavam seu corpo no tempo pagão. E esse é um dos motivos da carta de Coríntios, ele falar acerca do véu da mulher, porque aquelas mulheres se raspavam suas cabeças, e ele tem que agora dar uma razão para elas, uma maneira delas poderem estar no culto de adoração a Deus. Paulo vai trabalhando e a causa vai tomando efeito. Mas nesse capítulo 3 e na sua carta, qual é a causa? A causa se chama família. Família. Por esta causa me ponho de joelho e tomo o nome de todas as famílias. Eu não quero falar dos céus, eu quero falar da terra. A causa aqui é a família. Família que penso que nestes dias, meus irmãos, de isolamento, tem sofrido situações terríveis, violência doméstica, desavenças e desabafos. Penso que os pais descobriram um pouco mais dos seus filhos, pela presença maior dentro de casa. Trouxe decepções, constrangimentos, tristezas. Família. Paulo coloca-se na causa para interceder pelas famílias. Qual é o grande trabalhar de Deus na criação? A família. Quando ele faz Adão e depois vê que Adão está só, ele faz Eva para lhe ser companheira, adjuntora, idônea, auxiliar, para que lhe acompanhe na tarefa diária da vida. E lá na frente em Abraão, ele estende a promessa dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Somente em Jesus esta promessa abraâmica foi resgatada. Só Jesus tem poder de abençoar a família. A causa
Por esta causa me ponho de joelho. Paulo está vendo que na cidade de Éfeso as famílias estão sendo abaladas. A idolatria. O que é idolatria, pastor? Olha, idolatria é tudo que te tira da presença de Deus. Até o seu celular pode ser um objeto de tua idolatria. Sim, até o seu notebook, até o seu tablet pode ser um objeto de idolatria. E nesses dias são os equipamentos que mais temos utilizado. Idolatria é tudo aquilo que tira o adorar a Deus. Por esta causa me ponho de joelho. A idolatria dentro da casa. Quer dizer, a família já não tem mais o tempo necessário que se necessita de abastecer de Deus. Hoje, os senhores que estão sentados aqui sabem muito mais do que eu. Quais são as lutas da família que chegam diante de você buscando socorro, buscando ajuda. Filhos que estão, sendo levados pelos vícios deste tempo, pelos momentos desta hora. E eu e você, como servo do Senhor, temos uma causa para lutar. Então, Paulo compreende que esta causa, que não é tão simples, deve de ter uma solução do céu. Por esta causa, me ponho de joelho. Há um motivo para orar, há um motivo para interceder, há um motivo para rogar, há um motivo para buscar. Buscar uma solução em Deus para responder às famílias que estão em luta, às famílias que estão enlutadas, às famílias que não estão vencendo, às famílias que estão se definhando, as famílias, por esta causa. E esta causa é mais do que verdadeira. Por quê? Porque ela é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que o homem se estabeleça como família, que ele desenvolva a sua vida, encontrando alguém para compartilhar a vida. E se você é um obreiro, um cooperador, e aqui pode ter algum solteiro, saiba que se você tem uma vocação, você tem que orar um pouquinho mais, para encontrar a pessoa ideal, que vai ser teu cônjuge, para a caminhada do teu serviço a Deus. Você vai precisar gastar não somente, o olhar físico, porque tudo começa com o olhar. Não pense que é diferente. Tudo começa no brilhar dos olhos e no acalentar do coração. Mas não fique só aí. Se você tem uma vocação, você precisa buscar em Deus. Se esta que te acompanhará será aquela que suportará com você os momentos difíceis da tua chamada, da tua jornada. E eu tenho testemunho particular acerca disso. Um dia eu resolvi uma situação numa cidade, de um terreno de uma igreja, e lá era um assentamento, e no assentamento não havia, nada, senão um livro de ata do primeiro morador daquele assentamento. O governo lhe dá o direito de abrir um livro de ata, e lhe deu aquela terra toda. E aí vem o Inca lá daquele país e divide aquela terra em 100 por 1000 para dar a cada família. E ele, que foi o primeiro a chegar ali, abriu o livro de ata. E cada família que foram se estabelecendo naquele loteamento para a agricultura familiar, ele assentava no livro de ata: família Gonçalves, família do Aparecido de Souza, do João Carlos, e assentando as terras. E daquela terra um senhor nos deu um terreno 20 por 50 para construir o templo. Mas ele deu aquele terreno para o seu genro, e o genro não quis dar o terreno para a igreja, aquilo que havia sido votado lá atrás. E eu fui lá para resolver a causa. Às 9 horas da noite, prendido uma luz de vela em cima da mesa do primeiro homem que viveu naquele assentamento, eu estava escrevendo no meu castelhano arcaico que aquele pedacinho do lote tal, da quadra tal, pertencia à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Paraguaia. Mas ele deu aquilo nervoso. Ele deu aquilo como que se estivesse dando tudo daquilo que ele tinha.
E eu fui para uma outra cidade ver uma obra que estava sendo feita, um lugar muito quente no Paraguai. Eu tinha um carro bom, uma Mercedes, eu estava com o meu segundo. E o meu segundo, ele sabia como se trata o Guarani. E nessa questão de tratar o Guarani, aquele camarada me xingou em Guarani, me falou coisas terríveis acerca da minha pessoa e da minha atitude acerca do terreno, que o seu sogro tinha dado e que era direito da igreja. Mas eu não destratei, eu esperei o momento para ser feito. E quando ele chegou, ele me falou: sabe por que saiu difícil aquele negócio lá? Por quê? Porque você não é paraguaio. Aquilo me doeu, irmãos. E eu sou metade brasileiro e metade paraguaio. Aliás, eu nem sei o que sou. Eu sou uma mistura de português, italiano, libanês, paraguaio, brasileiro. Eu já nem sei que sangue corre na minha veia. Talvez você também se sinta assim. Quando eu cheguei em casa, eu disse: eu tenho uma maneira de tratar a minha esposa. Desde o tempo que eu namoro, eu chamo ela de princesa. Falei: princesa, vou ligar para São Paulo e amanhã nós estamos indo embora desse lugar. Sabe o homem quando fica com a cabeça quente? Que toma as coisas precipitadas? Como é bom uma companheira idônea nesse momento. Ela falou assim, ela deixou eu falar. Eu descarreguei tudo que você possa imaginar, como linha na pipa que está a favor do vento, só soltando o carretel. Fiquei vermelho, roxo, cor de abóbora, espumei do lado da boca, franzi a testa, gritei. Tudo que estava dentro de mim, eu desemborquei naquele dia. Depois que passou, nós não temos em casa costume de tomar tererê, mas ela, lá no Paraguai tinha um limãozinho branco assim, que fazia um suco de limão, mas era delicioso, aquele limãozinho clarinho. Ela foi lá, bateu no liquidificador, jogou as pedras de gelo. Depois que passou a raiva, ela falou assim para mim: naquele dia, lá no quarto, quando Deus falou para você, Ele não falou para você vir para cá? Eu falei: falou. E por causa disso você vai embora? Por esta causa, me ponho de joelho. Você sabe o que você tomar um banho, um choque? Você está com seu corpo a 100 graus Celsius e entrar num negócio abaixo de zero? Eu tomei um choque. E me levantei, e me despertei, porque com sabedoria as coisas se constroem, com entendimento as coisas são alcançadas. Relacionamento conjugal e familiar é entendimento, é saber conviver, é saber dizer, é saber proceder, é saber manejar. Eu, na minha parca, pensamento bruto naquele momento, não olhei, até esqueci da promessa, esqueci da causa, esqueci do momento. Mas glória a Deus, havia uma pessoa do meu lado que pôde me trazer à luz o momento da minha brutalidade. Paulo está olhando para as famílias. Por esta causa me ponho de joelho, porque de vez em quando a gente quer abandonar a causa, quer deixar a causa, e as coisas são pequenas e parcas diante da grandeza das promessas e do trabalhar e do ministério que Ele tem depositado na tua mão. Então levante a sua cabeça esta tarde e saiba, há muito mais de Deus para a tua vida do que você possa imaginar. Se você pudesse hoje pegar um caderno em branco e escrever, você não conseguiria escrever o que Deus tem em favor da tua vida. Por esta causa me ponho de joelho, aleluia. Eu fui expulso daí por causa de um entrevém, por causa de Demétrios. Eu fui tirado daí por uma situação, mas eu glorifico que os 2 anos e 2 meses que eu estive aí, eu batalhei a causa, almas foram ganhas, vidas foram transformadas, o evangelho foi anunciado e muitas famílias que estavam à bancarrotas foram alcançadas e edificadas pelo poder do evangelho. Por esta causa eu me ponho de joelho. O joelho que eu me ponho é para tomar todo
famílias, a minha estava incluída, a tua estava incluída na oração do apóstolo. Não abandone a causa. E olhe para frente. Olhe para o céu. Porque se você buscar nesta terra, não existe nesta terra resposta para consertar problema familiar. Nem os neurocirurgiões que trabalham com o cérebro, que têm feito descobertas tremendas na área do cérebro, nem na psicologia, seja qualquer ramo que ela for, nem a filosofia humana tem resposta para uma família em crise. Aonde Paulo vai buscar? Por esta causa me ponho de joelho. Aquele que formou a família, aquele que formou o pai, aquele que formou a mãe, aquele que deu graça para formar os filhos, ele tem resposta, ele tem resposta, ele tem solução. Quer dizer que Deus tem o caminho certo para conduzir a nossa causa familiar, para conduzir o nosso processo dentro de casa, porque é dentro de casa que está a primeira congregação. Não é assim que os nossos pais primeiro contavam? Não é lá aonde que nós verdadeiramente revelamos se oramos, se lemos a Bíblia, se cantamos. Não é lá? É lá. E é lá onde que nós temos que nos levantar para ser vitoriosos. Não desista hoje. Não abandone a causa agora. Satanás só está esperando o momento, não é da sua loucura, como eu daquele dia, para se aproveitar. Porque ele é um aproveitador de brecha. Ele é um aproveitador de porta que se abre. Mas Paulo está na brecha da intercessão e da oração, buscando em Deus a solução para aquilo que não se soluciona. Não é o cuidar da manhã de ter que ir na padaria comprar pão e comprar leite. Isso não é o problema da causa. São outros problemas que estão longe do teu poder de ação. Qual é a causa? Então eu tomo todas as famílias da terra. E observe o que é mais sacudido nesse tempo, e penso que todos os tempos da história: traições, negativas, brigas, divisões. Aonde está tudo isso? Na família. E você sabe que não existe família perfeita. E nem a de Jesus era perfeita. Jesus não pôde falar o que Josué falou. Eu e a minha casa serviremos ao... Jesus não podia falar, porque quando Jesus estava vivo, nem seus irmãos criam nele. Não era sua família? Qual é o entendimento? O entendimento é que o testemunho que Jesus deixou fez com que os seus irmãos, depois de sua morte, porque se viesse antes, eles iam envergonhados. Mas eles esperaram Jesus morrer para todo mundo ficar crente. A tua família e a minha família está diante de um sistema, diante de um mundo que é um rolo compressor, que se está tirando tudo que se possa pensar do que é o ideal de Deus para a família. Então, se você buscar, e deve de se buscar, quando existe um desatino, um descontrole, leve, estas ciências estão aí para ajudar-nos, para, não é, dar-nos um certo caminho, mas existem soluções que a causa só é o joelho, só é a lágrima, só é o buscar em Deus. E não existe outro caminho se não buscar em Deus. Porque Deus tem solução para este processo que a família atravessa e não entende por que atravessa. Eu era diácono, dirigia a segunda congregação no meu lugar.
E uma irmã, Deus usava muito aquela irmã no dom de profecia. Ela era uma mulher muito usada por Deus. E um dia depois de um culto de domingo, ela me fechou na porta daquele salão e falou assim: esta noite eu me separo do meu marido. E eu falei assim para ela, assim, disse o nome dela e falei assim: esta noite eu vou orar por você, não faça nada até amanhã cedo. Eu não sou super-homem. Eu cheguei em casa, porque a gente ouve aqueles testemunhos dos pastores antigos, que atendeu as famílias orando por elas de madrugada. Sabe o que eu fiz? Eu fui orar. Eu meti a cabeça debaixo da cama e fui chorar, e eu só falava o nome dela e o nome dele: Senhor, tem misericórdia dessa, tem misericórdia desse, tem misericórdia dessa. Depois de umas 2 horas, com a cara debaixo da cama, eu levantei e deitei. E no que deitei, tive um sonho, e um ser maligno vinha sobre mim para me destruir. Mas de repente, não é o meu corpo saltou, porque minha esposa conta que o corpo saltou, e eu falo: o sangue de Jesus te repreenda. E aquele objeto, aquele ser, aquele espectro estourou no ar. 6 horas da manhã, telefone fixo de casa tocou. Quem já teve aquele telefone, que naquele tempo da telefônica, que era tudo baratinho? Porque teve um tempo que telefone era dinheiro no Brasil. Depois que a telefônica entrou da Espanha, acabou. E eu comprei uma linha e ela me chamou. E ela chamou chorando e falou: esta noite Deus interveio na minha causa. A reconciliação, a perdão, a carinho, a caminho de Deus para a sua vida. Por esta causa me ponho de joelho. Não desista. Não. Continue. Paulo então vai escrevendo, e aqui existem algumas causas que ele levanta, mas nesta, a preocupação dele é a família da cidade de Éfeso, e a família que serão aquelas que se tornarão parte desta leitura, aonde esta mensagem chegar. Paulo sabe que lá havia famílias que eram famílias que andavam mais devagarzinho, mas andavam. Tinha família que andava mais com passo apurado e ignorava aquela que andava devagarzinho. Existiam aquelas que estavam passando pelo processo do silêncio, da paralisação. Paulo também intercedia por elas. Não se dê por vencido esta tarde. Não existe causa que com Deus vai ser perdida. Se ela for verdadeira e libertadora, Deus vai agir na tua causa esta tarde. Deus vai entrar com sua mão poderosa e te mostrar um caminho mais excelente a ser seguido. Não busque outra coisa se não houver respostas destas ciências deste tempo. Somente o joelho vai trazer a lucidez lúcida para você caminhar em busca de uma solução para a tua causa, a tua família. Outra coisa, nunca compare. Comparar nunca é bom. Nunca compare tua esposa com a esposa do outro. Nunca compare teu filho com os filhos dos outros. Cada vida é cada vida e cada ser é um ser. Deus o fez diferente. Até a nossa digital, Deus fez cada uma para cada ser. Eu gosto quando eu leio o Evangelho de Mateus, naquela palavra quando Deus vai fazer festa com Jesus, porque Jesus nasceu, e ali existe uma expressão que é muito particular a Jesus, e ele diz assim, o evangelista escrevendo, capítulo 3, versículo 2 do Evangelho, diz assim: e Deus fez a sua estrela. Observe, palavra possessiva, sua estrela. Quer dizer que aquela estrela não existia, ela passou a existir quando Jesus nasceu, sua estrela. E foi a estrela que encaminhou os magos até onde estava Jesus. Jesus é particular, Deus é particular.
Então não compare, não faça esse tipo de brincadeira, porque pode quebrar ânimos. Fortaleza na vida do seio familiar. Conduza a tua família. Leve a tua família. Se ela não puder ir e você tem força, você vai no lugar dela. Aramasuricanta. E vá naquele lugar aonde você sempre está com Deus. E interceda por ela. Fale as claras com Deus. Abra o jogo com Deus. Porque com Deus, mesmo que você não fale, Ele já sabe. Porque antes de que você pensasse, Ele sabia até o pensamento que ia estar na tua mente, no teu coração. Então fale com Deus. E saiba que quando você sair daquele lugar, que você teve o tete com Deus, você vai sair fortalecido, preparado. Porque quem está com Deus, numa causa libertadora e verdadeira, não haverá demônio, não haverá mundo, não haverá pecado que possa sufocar a bênção de Deus na vida de tua família. Aleluia! Levante a cabeça, tome brilho esta tarde. Deus está contigo, Ele quer te abençoar. A causa tem que ser verdadeira e libertadora. A causa tem que ser justa. E Deus está trabalhando. Mas Paulo sabe acerca daquelas famílias que estão ali. Então você compreendeu que lá na congregação você tem uma família que corre, mas tem uma família que anda, mas tem uma família que engatinha, e tem uma família que rola. Mas todas são famílias, e todas precisam da oração daquele que está diante da causa, que é você, o obreiro do Senhor. Porque talvez eles ainda não viram os projetos de Deus para a vida deles, mas você já os viu, porque Deus já tem mostrado para ele o valor deles, e todos os homens têm valor, sim, mas aqueles que estão em Cristo alcançaram o valor verdadeiro. E esta é uma situação, e vou dizer uma coisa para os senhores: se preparem, não somente no mundo da oração, mas busque literaturas evangélicas sadias para se aprimorar nesse tato que tem o obreiro com a família, porque a partir desse tempo nós iremos ver coisas que talvez nós não víamos. E precisamos ter condições de responder biblicamente, satisfazê-las com a palavra de Deus. Nunca se esqueça, não é a minha palavra que liberta, é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir dá, não é da palavra de Deus. Então esta palavra tem recursos e saída para tudo, e até aquilo que ainda a família não sentiu, a palavra de Deus tem recurso. Então diligentemente busque a Deus, e Ele te mostrará um caminho excelente, um caminho que você vai poder abençoar. Sabe qual é a vontade de Deus? É que todos aqueles que estão ali junto com você estejam lá no céu, que nenhum se perca. Lembra-se da oração de Jesus? E ele foi categórico, diz assim: se perdeu aquele, porque era o filho da perdição, mas os demais, tudo que me destes, estão comigo. Porque esta é a vontade de Deus. Paulo, ao declinar essa carta em Éfeso, Paulo viu também uma outra coisa. Paulo viu que ele está numa cidade pecadora ao extremo, aonde está o imperador que é tido como Deus. Mas Paulo tem mais um desafio: ganhar a guarda pretoriana, a escolta, não é? Aqueles que pertencem às agulhas negras, que andam com aqueles capacetes cheios de plumas, que vai, não é, até as costas. Suas roupas e adereços são todos diferentes das demais infantarias. Paulo precisa alcançar também estas famílias. Esta noite, esta tarde, não desista da tua casa. Por esta causa,
me ponho de joelho e tomo o nome de todas as famílias da terra. Aleluia! Lá está a família Souza, lá está a família Brito, lá está a família Hermosa, lá está a família de cada um dos senhores diante de Deus. E se tem problema, é porque vai ter solução. E se tem problema, é porque nós temos que buscar em Deus, porque nós também precisamos do testemunho particular para fortalecer aqueles que ainda não passaram por esse projeto, por esse processo. O obreiro precisa passar também, para que ele tenha razão a dar da sua fé. Por esta causa, me ponho de joelho. Queridos irmãos, agradecido estou ao pastor e a esta oportunidade, rogando as vossas orações. Eu peguei esta enfermidade aí, eu glorifico a Deus que lá na congregação onde eu sirvo, só eu e a minha esposa pegou. Os irmãos até agora, nenhum me disseram, alguns já até sentiram os sintomas, mas foi de um dia. E não fizeram teste, então não souberam, e continuamos lá glorificando e adorando o nome do Senhor, com as restrições que o nosso pastor nos tem passado para esse tempo. Máscara, distanciamento, álcool em gel, não é? Sem beijinho, sem abraço, sem aperto de mão. Essas são as coisas para esse tempo que o pastor tem nos orientado, e é isso que orientamos a congregação. Mas eu quero dizer que até hoje mesmo, quase que eu não vinha. Quinta-feira, quando eu saí daqui, eu só senti as dores de ossos, que foi um dos primeiros sintomas que eu senti quando eu vi que eu estava com a enfermidade. Primeiro foi a dor em todas as articulações, e hoje eu estou com ela. E depois a perca do gosto e do cheiro. E até agora, gosto e cheiro, está lá longe, irmãos. Está lá longe. Não sinto mais com a qualidade que sentia. Em janeiro, se Deus permitir, vou ao médico para ver se eu posso recuperar. Porque ficar sem gosto e sem cheiro, irmão, é perder tudo na vida, só. Não poder sentir o cheiro do feijão queimando no alho, isso é uma tristeza. Mas eu rogo as vossas orações, e guarde essa palavra no teu coração. Por esta causa me ponho de joelho. Qual a causa? A minha família, a minha casa, para que eu possa fazer valer a palavra de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.